Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre um tema triste, mas é um tema muito importante para a gente entender o contexto espiritual da vida de Moisés. E para isso a gente vai falar sobre a morte dele, a morte de Moisés. É um tema assim pouco falado, mas é um tema assim bem abrangente, é um tema bem profundo também sobre o significado espiritual da morte. Mas antes, vamos começar? Então, para falar desse tema tão importante, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai ser no livro de Números, no capítulo 27, a partir do versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato, de me santificar das águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, nós podemos perceber aqui o diálogo entre Deus e Moisés. Nós sabemos aqui que é um diálogo bem racional, que Deus estava falando para Moisés a própria morte dele. Por mais que ele já tinha, sim, passado por uma crise espiritual e já tinha pedido a própria morte, ele só morreu quando Deus quis que ele morresse. Então, nós podemos perceber a visão que Deus dá a Moisés, e o direcionamento específico que Deus diz a Moisés o que era para ele fazer. Nós podemos perceber isso nesse versículo 12, que diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que deu aos filhos de Israel. Nós percebemos que Deus dá um mandato para Moisés para ele ver a terra que Deus já tinha prometido lá para Abraão e que ele deu para o povo de Israel. Então, Moisés ele não entrou, mas ele visualizou todo aquele território aonde ia ser estabelecido a nação israelita e a promessa de Deus iria se cumprir ali naquela terra e na vida de cada indivíduo daquele povo. Podia não ser neles mesmos, mas iam ser para a próxima geração. Porque nós sabemos que não entrou ninguém, a não ser Josué e Caleb, mas aquele povo, os filhos deles entraram. Então, essa visão de eternidade, essa visão espiritual é algo que deve nos acompanhar. Precisamos ter a visão espiritual que Deus quer que nós tenhamos. E o único que é capaz de abrir a nossa visão para que nós tenhamos a visão e os olhos que Deus quer que nós tenhamos é o Espírito Santo. Ele é o responsável para nos dar essa visão que tão importante, essa visão tão necessária nos nossos dias atuais. Pois nós não podemos ficar envolvidos com os nossos olhos aqui nessa terra, somente olhos carnais, mas nós precisamos ter olhos espirituais, olhos que nos inspirem a ver o céu, que nos façam olhar com olhos de fé, com olhos de coragem e com olhos do cumprimento da promessa. Então, nós também podemos perceber o recolhimento, que isso é algo tratado no versículo 13. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Então, nós podemos perceber também que a morte é um recolhimento que Deus faz com todas as pessoas, sim, mas com o seu povo. Então, a morte é quando Deus recolhe nossa vida, né, humana aqui, o nosso espírito, para nos levar, para nós que somos fiéis a Deus, né, acreditamos em Deus, confiamos em Deus, e nós sabemos o sacrifício de Cristo, que Ele comprou as nossas vidas, comprou as nossas almas. Nós vamos ter a nossa alma, nosso espírito, né, levado a Deus. Então, nós podemos perceber esse recolhimento que é algo tão importante na morte. Moisés iria ser recolhido ali no cimo daquele monte, um lugar onde ia estar somente ele e Deus, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão com Deus, onde somente Moisés ia olhar, ver aquela terra, contemplar a promessa se cumprir e ser recolhido ali a Deus. Podemos também perceber coisas muito importantes nesses próximos versículos. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim.
podemos perceber também a consequência. Moisés e Arão, eles tiveram a consequência de não santificar a Deus perante os olhos da congregação, porque eles bateram na rocha em vez de falar com a rocha. Pode parecer muito simples, mas aquele ato de Moisés, ele foi um ato irrefletido, ele foi um ato impensado que custou muito caro. Porque era para ele ter sim entrado na terra, era para ele ter desfrutado da promessa e não somente ter olhado para ela. Mas, por causa de muitas vezes das nossas atitudes rebeldes, das nossas atitudes impensadas, das nossas atitudes de modo irrefletido, nós temos as consequências graves da nossa vida, né? Então nós podemos perceber isso na vida mesmo de Moisés, essas consequências que foram ali plantadas lá atrás, lá numa coisa que ele podia não dar nem atenção, onde muitas vezes nós até podemos passar despercebido aos nossos olhos, mas foi algo tão importante para Deus. Então, tome cuidado com seus erros, tome cuidado nos seus pecados, nas suas falhas, pois isso pode custar caro no futuro. Isso pode custar caro de maneira que nós nem venhamos imaginar. Moisés ele nem imaginava que por causa de uma batida na rocha, ele ia perder a chance de entrar naquela terra. Então ele ficou 40 anos ali com aquele povo naquele deserto, que com certeza era quente, que com certeza não era algo agradável, mas não teve o privilégio de entrar na terra. Ele somente viu a terra, ele somente visualizou a promessa de Deus. Então, que nós possamos ter atos que santifiquem o Senhor, que nós possamos ter atos de perdão, de redenção, a que a nossa alma possa estar rendida aos pés do Senhor, que nós possamos ser obedientes àquilo que Ele nos mandar, que nós possamos ser pessoas cada vez mais fiéis, cada vez mais obedientes ao Senhor. E que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus e não ter essas duras consequências assim como Moisés teve, né? Moisés e Arão. Então também nós podemos perceber algo muito importante nos próximos versículos. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Nós vemos também essa liderança. Moisés queria que o povo fosse liderado. Ele não apenas morreu sem ter esse desejo, não. Ele queria que aquele povo fosse conduzido por um homem de Deus. Por um homem que fosse fiel primeiramente a Deus e fiel à responsabilidade que Deus iria colocar nas mãos dele. Então nós podemos perceber essa liderança que ia ser exercitada na vida de Josué. E nós vemos mais ainda Moisés falando a Deus: que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então aqui nós podemos perceber, né, esse cuidado que Moisés tinha com aquele povo. Mesmo ele tendo as consequências na vida dele, daquele percurso ali, daquela batida na rocha, daquela desobediência, ele ainda amava aquele povo. Porque ele ainda pedia a Deus em favor daquele povo. Pedia para aquele povo ter uma liderança sã, uma liderança espiritual. E nós também devemos querer ser assim. Pessoas que vão liderar os outros espiritualmente, não por soberba, mas por amor e por vontade que aquelas pessoas obedeçam a Deus, por desejo genuíno que aquelas pessoas sejam fiéis ao Senhor, obedeçam ao Senhor. E nós também devemos querer ser liderados por pessoas assim, por pessoas fiéis, por pessoas íntegras, por pessoas realmente que amam ao Senhor e que obedecem aos seus mandamentos. E não vai ser aquela liderança dura de ser obedecida, não. Vai ser uma liderança que vai trazer as ordens do Senhor para as nossas vidas, que vai ler a Bíblia ali e vai interpretá-la de forma que o Espírito Santo esteja conduzindo aquele culto e aqueles estudos e aquela vida daquela pessoa. Que nós venhamos ser pessoas cada vez mais fiéis, cada vez mais espirituais, que nós venhamos pedir a Deus pessoas assim, para ser líderes sobre a nossa vida. Porque como diz Moisés, para aquele povo não ser como ovelhas que não têm pastor, para que nós não sejamos como ovelhas que não têm a quem seguir, mas que nós venhamos ter acima de nós pessoas que vão estar ali, levando a palavra do Senhor, pessoas fiéis ao Senhor, pessoas que realmente têm uma vida aprovada por Deus e pessoas que vão santificar Deus nos seus atos. Então nós podemos perceber aqui nessa morte de Moisés não só a morte de um homem, mas a morte de um homem que não teve nenhum como ele. Na Bíblia inteira fala que não teve profeta como Moisés, não teve pessoa que tinha intimidade com Deus naquela congregação como Moisés. Tinha sim Caleb, tinha Josué, mas do jeito que Moisés governava aquele povo, de modo espiritual e de modo político, não teve ninguém mais que fez como Moisés.
Então, nós podemos ver a visão, o recolhimento, as consequências e também a liderança, que são pontos imprescindíveis para nós entendermos a morte de Moisés. Tudo isso foi algo que Moisés também exercitou em vida. Então, Moisés tinha uma visão espiritual. Moisés, ele também tinha um recolhimento, uma intimidade, uma abertura com Deus. Nós também podemos perceber essas consequências de coisas que nós fazemos na nossa vida, pecamos, e vão ter consequências duras, vão ter consequências, assim, drásticas mesmo, mas vão ser para o nosso bem, né, de certa forma. Vão ser para que nós aprendamos a não brincar com as coisas de Deus. E a liderança que deve ser exercida sobre a nossa vida e também na vida de outras pessoas, para que nós não sejamos como ovelhas que não tem a quem seguir. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!